Fechar os olhos do jeito que vocês estão mesmo, aqueles que estão nas suas igrejas, em casa, e vamos orar. Pai amado, aqui estamos, Senhor, como teus filhinhos, ovelhas do teu aprisco, necessitados, Senhor, do teu óleo, o óleo do Espírito Santo, da unção, Senhor, do Espírito Santo, para nós entendermos a tua palavra, para nós sermos praticantes dela, para que a nossa vida seja transformada por este poder. Usa-nos, Senhor, a cada um de nós que estaremos abrindo a Bíblia hoje, para que a tua palavra ela faça um verdadeiro milagre na vida, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho. Abençoa o Rani que vai estar aqui como instrumento teu. E cada um desses que participam neste momento de transmissão, de produção, aqueles que estão atrás das câmeras, nos bastidores, que foram usados por ti, Senhor, para preparar este momento de louvor e adoração. Por Jesus te oramos. Amém. Amém. Obrigado, Marinha. Pastor Wallace, posso assumir aqui então, amigo? Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Que alegria enorme para a gente estar aqui com vocês, nesse lindo auditório, aqui no Hospital Belém. Essa é uma casa muito especial para a gente. Durante o período que a gente morou aqui, há muito tempo, há mais de 20 anos, nasceu aqui, e aqui nesse hospital, quem sabe aqui, não sei nem se foi nesse andar mesmo, a nossa filha, Renata, paraense, nascida aqui. Então é uma emoção muito grande para a gente voltar a essa casa. E eu quero, evidentemente, fazer uma saudação mais do que especial a todo mundo que está acompanhando pela internet. Recebi várias mensagens aqui. Vou citar 2 pontos aqui apenas como uma referência. Mando um abraço aqui para o meu amigo Bruninho, que está lá em Porto Franco, longe, né, daqui de Belém. E não sei se tem alguém mais longe do que o meu sogro e a minha sogra. Eles estão acompanhando na igreja de Itaubal. Alguém sabe onde é Itaubal? Onde é? No interior do Amapá. Renato e Aldenora, um grande abraço. E através dessas menções que eu faço aqui, vai o nosso carinho para todo mundo que está acompanhando pela internet. A gente vai abrir a Bíblia agora. Eu quero convidar que você já prepare a sua Bíblia. Nós vamos, evidentemente, dedicar tempo e atenção ao estudo da Bíblia, porque é o que nos fortalece, é o que enche o nosso coração. Mas eu quero começar de uma maneira muito especial. A gente vai estar aqui durante essa semana toda, né? Hoje de manhã, a partir de amanhã à noite e durante toda a semana. Eu quero, não sei nem como fazer isso da maneira mais efusiva e convincente, né? Eu quero convidar você que nos acompanha aqui no auditório e todos que acompanham pela internet a fazer com que esse evento não seja, com que essa programação não seja apenas uma oportunidade de ter um programa diferente, né? Eu quero desafiar você a encarar esta semana como uma oportunidade de crescimento espiritual. Esse é o desafio, né? A gente está aqui, boa programação, boa música, Pedro Valença com a gente, já pensaram? Que bênção. Há 2 semanas o Pedro estava cantando comigo lá na minha igreja do UNASP. Uma alegria reencontrá-lo aqui. Bênção, né? Pastor André, meu amigo. Mas, gente, não vamos deixar que essa programação seja apenas um evento para a gente ter boa música e um bom ambiente de adoração. Quero desafiar você a buscar uma experiência superior com Deus durante essa semana. E, aliás, é exatamente por isso que a gente vai começar com esse tema, intitulado A Fé Perfeita. A Fé Perfeita. O tema da fé, sem dúvida nenhuma, é um dos temas centrais da Bíblia e é um dos temas centrais do ministério de Cristo. E nós vamos hoje, nos minutos que temos aqui, nos debruçar sobre algumas passagens do ministério de Cristo para a gente entender melhor o que é a fé e o que é a experiência de fé. A pergunta para a nossa reflexão bíblica é a seguinte: você está satisfeito com a sua experiência de fé ou você quer mais? Ei, você está me ouvindo? Estou falando com você. Estou falando com você.
que me acompanha de longe, você está satisfeito com a sua experiência de fé? Tudo o que você deseja e almeja na sua vida com Deus, é isso que você está vivendo? Ou você quer mais? Eu quero mais. Eu quero mais. É esse o convite que a palavra de Deus vai fazer para a gente hoje. A palavra de Deus hoje vai nos provocar a buscarmos uma experiência superior à que estamos vivendo. É sobre isso que nós vamos falar. O que eu quero que você entenda é que Deus nos convida para uma experiência superior. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão vivendo uma fé que tem mais derrota e fracasso do que vitória. É isso que você quer? É isso que você acha que Deus tem para você? Deus tem muito mais para você. Esse é o nosso desafio para essa semana. A gente vai sair dessa semana, nós vamos sair dessa semana maiores e melhores do que entramos. Amém. Com esse amém aí não vai acontecer quase nada. Eu quero que aqueles que estão na internet escutem a vibração do auditório aqui, né? Mas não apenas por movimento, mas se isso é o desejo do seu coração. Eu vou repetir. Deus quer o melhor para mim e para você, e nós vamos sair da programação dessa semana maiores e melhores do que entramos. Amém. Agora sim, o milagre começa a acontecer. E a gente vai ver como de fato a fé é um tema central no ministério de Cristo. Jesus frequentemente fazia referência à experiência de fé das pessoas. Aquela mulher que tocou o manto de Jesus, lembram? Quem me tocou, Jesus faz. No fim da história, ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Depois da cura de um endemoniado, Jesus diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. É o tema da fé. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você conhece a história? Ele se aproxima de Jesus, Jesus faz o milagre, e no final Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus está o tempo todo falando da fé, exaltando a fé e destacando a importância da experiência de fé. Quando ele se refere à sua falta de aceitação em Nazaré, a Bíblia diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A falta de fé limita a ação de Deus. A fé é um tema recorrente. A minha pergunta é: como está a sua experiência de fé? E a gente vai ver aqui nos evangelhos como de fato existe uma gradação de fé na experiência cristã. Existem níveis de fé na experiência cristã. Eu vou apresentar, evidentemente isso aqui é um estudo, né, sistemático. É claro que Deus não está preso a esses quadradinhos, a esses sistemas teológicos que a gente às vezes desenha. Mas a verdade é que isso aqui vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a nossa experiência de fé e aquilo que Deus oferece para a gente. Primeiro nível de fé, a fé mais básica, a fé mais fundamental, ela é denominada nos evangelhos como sendo uma fé pequena. É o nível 1 de fé, a pequena fé. O que é a pequena fé? É aquela fé que luta, é aquela fé que duvida. É aquela fé que está sempre cheia de medo e de angústia. Não estou falando de falta de fé. Não estou falando de salvação. É uma fé que pode dar a você o acesso à salvação. A fé é o elemento que nos conecta com Deus. E a Bíblia diz que se nós estivermos conectados, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E às vezes a nossa ligação com Cristo é tênue, é muito fraca, muito frágil, mas se estamos conectados com Cristo, nós estamos salvos. Não é esse o ponto. Só que você não precisa ter uma experiência medíocre, uma experiência pequena. A fé pequena é aquela fé da pessoa que diz assim: eu sei que Deus pode agir em meu favor, mas eu não tenho certeza se Ele fará isso. E você está sempre angustiado, lutando. E aqui, para cada nível de fé, eu vou citar uma história da Bíblia, uma história nos evangelhos com Jesus Cristo.
Esse nível de fé, ele é muito bem representado pela história que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se você abrir a sua Bíblia rapidamente, você poderá ter acesso. Marcos, capítulo 9. Ou você poderá simplesmente ficar atento aqui à leitura que eu vou fazer e você perceber este nível de fé apresentado aqui ou visto nesta experiência. Marcos, capítulo 9. É um pai que pede a Jesus para expulsar o demônio do seu filho. Alguém que surge no meio da multidão e vai a Cristo, pedindo um milagre em favor do seu filho. O texto bíblico diz assim, eu estou em Marcos 9, verso 17. E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Verso 21, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Olha só o que esse pai está dizendo. Ele vem a Cristo. Ele teve uma experiência frustrante com os discípulos, mas ele persevera, ele vai a Cristo, significa que ele tem fé. Mas nessa sua expressão de fé, ele diz assim, se o Senhor pode fazer alguma coisa, que fé é essa? Será que Deus pode fazer alguma coisa para você? O que é que você acha? É essa a sua luta com Deus? A luta de que você, você está precisando da bênção, está buscando a bênção, mas lá dentro você tem dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que isso está ao alcance? Será que isso está na agenda de Deus? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Aí o verso 23 diz assim, está todo mundo aqui atento comigo? Todo mundo aqui, ei, você que está longe aí pela internet, não se distraia. Veja que coisa interessante. Ao que Jesus respondeu. O que foi que Jesus respondeu? Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode... Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Jesus olha para ele e diz, ei, como é que é? Você está me dizendo que se eu posso fazer alguma coisa? Ei, acorda. Não, agora sou eu que estou falando para você, não é mais Jesus falando para aquele homem. Que dúvida é essa? Essa é a fé pequena, é a pequena fé. Ela crê duvidando. Ela não tem convicção, ela não tem segurança. Ela está sempre cercada da dúvida e do medo. Se o Senhor pode. E aí Jesus faz uma declaração retumbante aqui, eu quero que você ouça. Essa declaração de Jesus. Porque Jesus agora está falando para mim e para você. Ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Com esse amém aí não tem nada que vai acontecer. Você está ouvindo o que eu estou falando? Ei, escute o que Jesus está dizendo para mim e para você. Você que está lutando com essa fé pequena, você que está com essa dúvida, será que Deus vai agir? Será que Deus está vendo? Será que Deus está acompanhando o meu caso? Parece que Deus não está me vendo. Jesus está dizendo para mim e para você, tudo é possível ao que crê. Amém. É isso que Deus nos oferece. Verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Espera aí, olha só que paradoxo, que dualidade acontece na mente dele. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Ele se apossa da promessa, eu creio, mas aí ele pensa assim, será que eu creio mesmo? Aí ele, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Percebe? Você consegue ver esta fé oscilante, esta fé vacilante? Não é falta de fé, mas é uma fé que é insegura. Uma fé que se angustia, uma fé que sofre. Pedro teve uma experiência parecida. Quando andou sobre as águas, demorou muito pouco tempo, ele começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus o salva, e aí Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste?
A dúvida não é necessariamente indicação de falta de fé, mas pode ser uma indicação de uma fé pequena. A fé que é mesclada pela dúvida. Quem está neste nível de fé, até recebe bênção. Pedro estava afundando, clamou para salvar e Jesus o trouxe, o salvou. Este homem que pede em favor do seu filho, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus foi lá e resolveu o problema do filho. Não faltou a bênção, mas é muito angustiante viver essa fé. É a fé de quem está sempre inseguro. É a fé da culpa. Você não confia no perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus perdoa se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas você não consegue se apossar dessa promessa. Você está sempre olhando. A fé pequena é aquela que está o tempo todo olhando para si mesmo e para as circunstâncias. Será que eu estou perdoado? Será que eu estou aceito? É uma fé vacilante. É uma fé que até alcança a bênção. Pode até levar você para o céu, mas é muito sofrimento. É muita culpa. É a religião da culpa. A religião do sofrimento, da angústia, da dúvida. Eu quero dizer para você que Deus está convidando você hoje para subir um degrau, para passar para um nível mais elevado de fé. E se este nível inicial é a fé pequena, qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? É a fé grande. Você quer uma fé pequena ou você quer uma fé grande? Alguém aí responde para mim? Você quer uma fé pequena ou você quer uma fé grande? Não deu para ouvir. Você que está aí acompanhando pela internet, fale. Eu não estou ouvindo você, mas Deus está ouvindo você. Você quer uma fé pequena ou quer uma fé grande? Fale aí. É esse o convite que Deus nos faz. O que é a fé grande? A fé grande ou a grande fé é a fé que sai da dúvida, da insegurança e vem para a certeza. É a fé que alcança mais. É a fé que não desiste diante dos obstáculos. É a fé que nos possibilita ter paz no coração. Porque você não vai dizer assim, Senhor, se podes, se o Senhor pode, não, você sabe que Ele pode. A pequena fé crê que Deus pode, mas tem dúvida se Ele vai fazer. A grande fé é a fé que crê que Deus pode e descansa na certeza de que Ele vai fazer. E o exemplo desta fé, Mateus capítulo 15. Se quiser acompanhar a leitura, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 15. E eu vou ler alguns versículos dessa história. Mateus capítulo 15, a história da mulher cirofenícia. Ou seja, ela não fazia parte do povo judeu, não era membro do povo de Deus. A fé grande, a grande fé aqui nos evangelhos, ela é exemplificada com alguém que nem fazia parte do povo de Deus. Alguém que vivia num contexto de paganismo. Alguém que estava fora dos arraiais dos filhos do povo de Deus, da nação escolhida. E eu já começo dizendo aqui, olha, todo mundo aqui comigo. Isso aqui deve ajudar a gente a vencer alguns preconceitos que a gente tem. Aquela coisa de Deus só está agindo aqui dentro. Os salvos estão somente aqui dentro. Você pode ter certeza que Deus está agindo muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque lá fora a necessidade é maior e tem muito mais gente. E existem experiências de fé autênticas, genuínas, exemplares, fora dos muros da igreja. Ei, menos preconceito. É isso que acontece. Todo mundo aí, Mateus capítulo 15, olha aí a história. Eu vou começar no verso 21. Presta atenção. Saindo dali foi Jesus para a região de Tiro e Sidom. Verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Olha só o que Jesus faz aqui. Alguém que vem e faz um pedido
sincero que brota do coração de uma mãe sofredora, né? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Reação de Jesus: não lhe respondeu palavra. Primeira reação de Jesus aqui, qual foi? O silêncio. Você já experimentou o silêncio de Deus na sua vida? Ah, eu já. Hein, Sarinha? E o silêncio de Deus é difícil, principalmente nos momentos em que a gente mais precisa ouvir a voz dEle. No momento de maior angústia, no momento de maior dor, você clama, você busca. E a dura verdade é que às vezes Deus fica em silêncio. Para onde vai a sua fé quando Deus silencia? Aqui está o ponto inicial desta grande fé. E depois do silêncio de Deus, o texto diz assim: então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Além do silêncio de Deus, ainda vem a oposição das pessoas. Olha que dureza essa mulher enfrentou. Verso 24: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro o silêncio. E agora quando Deus se pronuncia para dizer assim: não vou dar a bênção. Se o silêncio de Deus é difícil, mais difícil ainda é quando a gente recebe o não de Deus. E você sabe do que eu estou falando, não sabe? Quando você busca a bênção, quando você precisa da bênção, de repente você percebe que a resposta é não. Para onde é que vai a sua fé quando isso acontece? Verso 25: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Ela não foi embora. E Jesus diz, verso 26, Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Primeiro o silêncio, depois não. Aí ela: Senhor, me ajuda. Não, a bênção é para os filhos de Israel, não vou pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Evidentemente essa expressão não tem uma conotação ofensiva, Jesus jamais ofendeu alguém, mas passa a ideia de que você não vai receber, não é para você. Olha o que Jesus está fazendo com essa mulher. O que Ele está fazendo com ela? O que Ele está fazendo com ela? Está provando a fé. Ei, o silêncio de Deus não significa que Deus não está vendo. Ele está provando a sua fé. O que ela faz? Verso 27, a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu não acredito no que essa mulher está fazendo aqui. Senhor, me ajuda, tem compaixão de mim. Silêncio. Os discípulos afugentam: sai daqui, está atrapalhando. Ela não sai. Jesus diz: não vou dar a bênção. Senhor, me ajuda. Não, a bênção é para os filhos de Israel, não é para você. Não é para os cachorrinhos. Sim, Senhor, mas me dá uma migalha. Me dá uma migalha. E agora vem, verso 28. Então Jesus exclamou: mulher, isso me arrepia. Eu me emociono com isso aqui. Mulher, que grande fé você tem. Amém. Um amém e meio eu ouvi aqui. Mulher, que grande fé você tem. Amém. Que seja feito como você quer. Amém. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém. Essa é a grande fé. É a fé que persevera mesmo quando tudo está contra. Quando Deus não responde, para onde vai a sua fé? Não desista. Quando Deus silencia na sua vida, para onde vai a sua fé? Não desanime. Mesmo quando você entende que a bênção não vem, peça as migalhas. Deus, Ele está provando a sua fé para fortalecer a sua fé. A grande fé é a fé que não desiste. Veja, primeiro Jesus não respondeu. As pessoas tentaram afastá-la. Que coisa horrível isso aqui. E quando isso acontece,
em nosso meio. O Espírito Santo atua, a igreja faz coisas maravilhosas para atrair os pecadores. E que desastre quando entra um pecador na igreja e é afugentado por aqueles que já estão lá dentro. São os santarrões da igreja, que estão tão preocupados em proteger a pureza da igreja, que afugentam os pecadores quando eles entram. Ah, porque olha o que você está usando, olha o que você está vestindo, olha o que você está fazendo. Ei! Jesus veio salvar os pecadores. E se você quer a sua igreja tão pura assim, comece saindo você dela. Jesus não respondeu. As pessoas tentaram afastá-la. Jesus negou novamente, mas ela não desistiu. Aqui está a grande fé. A grande fé. Sabe qual é a grande fé? Você está me ouvindo aí? A grande fé é a fé que não desiste. É a fé que não desanima. Quando tudo dá errado, não desista. O fracasso na fé, sabe qual é? É quando você busca, quando você clama, quando você faz tudo e as coisas não acontecem. Aí você se revolta contra Deus. Ah, não vale a pena continuar seguindo. Ah, Deus não me atende. E acaba desanimando. Aí começa a parar de vir para a igreja. Começa a ser infiel a Deus. Começa a sonegar o dízimo. Aí estão os sinais de que a sua fé está indo para o buraco. Você começa a perder o seu compromisso com Deus. Aqueles votos de fidelidade que você fez a Deus em tudo na vida, começam a ir por água abaixo, simplesmente porque Deus não está correspondendo às suas expectativas. Essa fé é a fé fracassada. A grande fé é a fé que não desiste. É a fé que persevera. A sua derrota. Está todo mundo me ouvindo aqui? A sua derrota não acontece quando você peca. Ao contrário do que você pensa. Não é essa a sua derrota. A sua derrota só acontece quando você desiste. A grande fé não desiste. A grande fé não diz, o meu problema é grande demais. Não, a grande fé diz assim, o meu Deus é grande demais. Amém. Essa é a grande fé. Por isso eu não desisto. Eu quero, Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares, disse Jacó. Ainda que eu esteja aqui, ainda que seja para receber uma migalha, é isso que eu quero, eu não desisto. Se tem alguém aqui que estava desanimado e pensando em desistir, dê meia volta. Deus tem muito mais para você ainda. Deus não está negando a sua bênção, Deus está provando a sua fé. Quanto maior é a demora de Deus, pode saber disso, maior será a bênção. Amém. Nós deixamos de receber bênçãos, não é porque Deus não nos queira dar, é porque nós desistimos muito cedo. A grande fé não desiste. Quem quer sair da pequena fé e vir para a grande fé, diga amém. 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 Tá boa essa grande fé? Tá ou não tá? Tá? Então eu nem preciso falar dos outros dois níveis de fé. Se a gente estiver no nível da grande fé, já está bom. O que você acha? Sim ou não? Não? Você quer mais? Sim. Eu quero mais de Deus. Quem quer mais de Deus, diga eu quero. Diga eu quero mais de Deus. É isso que Deus nos oferece. Então vamos sair da pequena fé, subir um degrau para a grande fé. Mas isso ainda não é tudo. Existe uma fé superior. E essa fé superior está retratada em Mateus capítulo 8. Você está aí no livro de Mateus capítulo 8. Fique bastante atento à leitura que eu vou fazer. O centurião em Cafarnaum. Alguém aqui sabe o que era o centurião? A palavra centurião vem de quê? Vem de 100, né? Era aquela autoridade romana, aquele comandante militar que tinha um pelotão de aproximadamente 100 soldados sob suas ordens. É um homem que representa o poder dominante. É um homem que estava protegido, estava chancelado pelo império dominante. Um homem de autoridade, um homem que quando dizia vai, quem ouvia ia. Vem, quem ouvia vinha. Um homem respeitado de muita autoridade. E ele vai a Jesus. Ele vai a Jesus.
o pregador de sandálias. E aí acontece essa história. Mateus 8, começando o verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Verso 6. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Verso 7. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Olha a resposta direta de Deus. Jesus não silenciou, não demorou, não disse não. Jesus já respondeu o quê? Eu vou lá curá-lo. Se sou eu no lugar dele, eu já dizia, Senhor, entra aqui no banco da frente. Vamos agora. Ei, fulano, liga lá para Mara e avisa que eu estou chegando em casa daqui a 3 minutos com o mestre. Eu faria isso. Verso 7, Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Verso 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Uau! Mas, o que ele diz aí? Apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Verso 9, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ele estava pedindo em favor de quem? Do servo. Que servo privilegiado é este? Naquela cultura, quem era dono de um escravo tinha autoridade até para matar o escravo. E outra, um escravo começava a dar muito trabalho, está doente, está fracassado, manda matar logo, não tinha outra história. Mas ele respeita o seu servo, por quê? Porque é um servo fiel. E quando ele diz aqui, quando eu digo ao meu servo, ele deve estar pensando em quem? No seu servo que está doente. É um servo leal, é um servo obediente. Faça isto, e ele o faz. Aí o verso 10, ao ouvir isso, Jesus ficou... Alguém está na Bíblia aí? Jesus ficou o quê? Nossa, que fé é essa que até Jesus fica admirado. Eu às vezes acho que Jesus fica admirado da minha falta de fé. Como é que um pastor desse tem uma fé tão pequena? Ele deve ser mas esse daqui não. Que fé é essa? A Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Admirado. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel, ou seja, não era membro do povo de Deus também, centurião romano, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. É a fé superior. É a fé superior. Então Jesus disse ao centurião, vá. Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. O que é a fé superior? A fé superior, escute, a fé superior está alicerçada na palavra. Na palavra. Senhor, não sou digno que o Senhor vá para minha casa. O Senhor só precisa falar. Eu só preciso da tua palavra. Me dá a tua palavra. A tua palavra é suficiente. Não preciso de um movimento grande. Não preciso de nada extraordinário. Não preciso de um espetáculo. Não preciso de nenhuma evidência. Não preciso de nenhuma demonstração. Não preciso de nenhum sinal. Tipo, Senhor, me dá uma resposta. Moedinha que vai para cima. Não preciso nada disso. Eu só preciso de uma coisa. Só preciso da tua palavra. Esta é a fé superior. É a fé que não precisa de milagre para reconhecer a autoridade da palavra. Ele não precisava de prova. O que Deus falou, Ele fará. Deus já lhe disse que Ele perdoa o pecador arrependido. Se Ele prometeu, Ele faz. Pare de sofrer com a culpa.
Será que Deus me perdoou? Tem tanta gente que vive sofrendo isso. Ele falou. Se Ele falou, Ele cumpre. É a fé que está alicerçada na palavra. Não precisa de prova. O que Deus falou, Ele fará. Jesus vai voltar. Aí tem gente que vive aí dependendo dos sinais. Existe um fanatismo, sei lá o que, um exagero de tanta gente na igreja, que está o tempo todo buscando sinais. Não, os sinais fortalecem a minha fé. E aí o Papa não pode dar um espirro, que já é um sinal da volta de Jesus. E gente que vive... É claro, a Bíblia coloca sinais para que a gente conheça o tempo. Mas a sua confiança na volta de Cristo não pode depender de sinais. Sabe por que eu creio que Cristo virá? Sabe por que eu estou me preparando para a volta de Cristo? Não é porque eu estou vendo sinais. É porque Ele disse, virei outra vez. Se Ele disse, é suficiente. É a fé que está alicerçada na palavra. Não precisa de prova. Tem gente que está sofrendo. Eu acho que Deus me abandonou. Eu estou sofrendo tanto. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Estou lendo o pensamento aqui? Estou. Parece que Deus não está me vendo. Eu estou muito longe de Deus. Deus não está comigo. Creia na palavra. Mas eu não sinto a presença de Deus. Você não precisa sentir. Sua fé não pode depender de sentimento. Deve depender somente da palavra. E Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Significa, se Ele disse que está com você, Ele está com você. Creia, tome posse dessa bênção. Não fique esperando sentir. É a fé que se ampara na palavra. Essa é a fé superior. Quem quer a fé superior, diga eu quero. Eu quero essa bênção. Posso parar aqui? Meu tempo está acabando. Eu falei que havia 4 níveis de fé. E existe uma fé ainda maior do que essa? Existe? E como é que a gente vai chamar essa fé? É a que dá título ao sermão de hoje. A fé perfeita. O que é a fé perfeita? Veja, o nível 1 é a fé, a pequena fé. É a fé que luta com a dúvida, que crê que Deus pode fazer, mas não tem certeza se Ele vai fazer. A fé que traz insegurança. A grande fé é a fé que não desiste. Eu quero, nem que seja migalhas. Não. Deus disse não, não desisto. Deus não falou, não desisto. Eu continuo, eu quero. O nível 3 é a fé superior. É a fé que está alicerçada na palavra. Eu não dependo de resposta, não dependo de milagre, não dependo de nada, não dependo de sentimento. Eu só dependo da palavra. E eu me aposto à palavra de Deus. Senhor, não sou digno de que o Senhor vá para a minha casa. O Senhor só precisa dizer uma palavra. E aí Jesus disse, admirado, Jesus se admirou, e nem mesmo Israel viu uma fé como essa. Mas existe ainda um nível superior, que é a fé perfeita. E essa fé está retratada em Marcos capítulo 11, se você quiser acompanhar a leitura. Marcos capítulo 11. A fé perfeita. O que é a fé perfeita? Todo mundo achou? Marcos capítulo 11. Eu leio alguns versículos desse capítulo. Começo com o versículo 12. Preste bem atenção à leitura. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então está tudo certo. Jesus teve fome, viu a figueira, chegou lá, não tinha figo. Qual o problema? Não era tempo de figo. Está tudo certo. Está tudo certo? Não. Se não tinha figo, também não tinha que ter folha. As outras figueiras também não tinha figo, mas estava tudo sequinha. Essa daqui estava cheia de folhas. Estava mostrando o que não era. Estava anunciando o que não tinha. Então Jesus disse à figueira, verso 14, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Não é comum você ver Jesus amaldiçoando alguma coisa. A gente vê Jesus abençoando. Mas aqui ele amaldiçoa. Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E esse versículo termina assim.
E os discípulos de Jesus ouviram isso. Eu imagino que eles pensaram assim: uau, o que está acontecendo com o mestre? Ninguém falou nada. Pedro ainda tremeu, ainda quis lá. Eu imagino Pedro assim, como é que é? Não, mas tem alguma coisa diferente. Jesus está amaldiçoando a figueira. Ei, fica quieto. Os discípulos ouviram isso. Vou pular para o verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Agora Pedro não aguentou. Ele ficou calado no dia anterior, mas agora não deu. Tem algum Pedro aqui? Não, alguma Pedrita aqui? Tem? Não aguenta, não consegue ficar calado. Eu não consegui, pastor, falei. E geralmente fala demais, né? Como é que diz? Verso 20, né? E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Verso 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ele só falou isso, né? Ei, Senhor, olha lá, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está seca. Veja o que Jesus disse, verso 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. O que a fé tem a ver com isso? Onde é que Jesus quer chegar? Tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Quer dizer, quando Pedro diz: ei, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, não, ele nem disse isso, né? Ei, Senhor, a figueira está seca, olha lá. Aí Jesus traz essa declaração de fé de Pedro para o tema da fé e diz: ei, tenham fé em Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ei, Pedro, o que tem de mais nisso? Eu não falei ontem que ela não ia mais dar fruto? Então vocês tinham que passar a olhar e ir embora, não tinha que chamar a atenção de vocês, porque eu já tinha falado. Você não crê que a minha palavra se cumpre? Olha, se você tiver fé, se você pedir a esse monte que ele se joga no mar, ele vai se jogar. É assim que é a fé. Isso nunca aconteceu, não há nenhum registro de que uma montanha tenha se transportado em resposta à fé de ninguém. Nem na Bíblia, nem na história do cristianismo. É óbvio que Jesus está usando aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole. É claro que Deus tem poder para transportar montes, mas isso não é necessário. Mas Jesus está mostrando o seguinte: essa é a fé. Se eu falei, vai se cumprir. E agora, algo extraordinário. Vou ler de novo o verso 24. Presta atenção a esse verso. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem, olha o que Jesus diz, em oração. Creiam o quê? Que já o receberam? Mas espera aí, eu vou pedir agora, como é que eu já recebi? Se eu já recebi, eu não vou pedir. Eu vou pedir o que eu não recebi ainda. Você começa a entender aqui o intrigante da história? Jesus não diz assim, como a gente diz, né? Não, creia. Se você crer, Deus vai lhe dar a bênção. Jesus está dizendo: creia, se você crer, você já recebeu a bênção. Tudo que pedirdes em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Essa é a fé perfeita. Quais são as características da fé perfeita? Primeiro, ela crê que não há impossíveis para Deus. Verso 23, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e joga, ou seja, para Deus não há impossível. A fé perfeita, ela é alimentada pela oração. Tudo quanto pedirdes, em oração. Ei, olha aqui para mim. Como é que está a sua vida de oração? A grande prova da sua fé está na sua oração, na sua vida de oração. A pessoa, quando está
desanimado, as duas primeiras coisas que acontecem na vida do cristão, quando começa a fraquejar: desinteresse pela palavra e negligência na oração. São os primeiros sintomas, que não são apenas sintomas, mais do que sintomas, são causas. Quando você perde o interesse pela palavra e começa a negligenciar a oração, aí a sua fé começa a afundar. A fé perfeita está alicerçada na oração. A fé perfeita não depende, se você entender isso, sua vida com Deus vai mudar. A fé perfeita não depende da resposta de Deus para tomar posse da bênção. Peça e creia que já recebeu. Isso aqui não é um exercício de pensamento positivo, de otimismo, de coisa antropocêntrica, voltada para o ser humano. Não. Isso aqui é o seguinte: a bênção não é necessariamente o que você está pedindo. A bênção é a sua comunhão com Deus. A bênção é a sua batalha espiritual com Deus em oração. Você pede a cura de uma doença, a bênção já veio. Não significa que a doença será curada necessariamente, mas significa que no processo da luta com Deus, da oração, você está desenvolvendo a sua dependência, a sua confiança. Essa é a bênção. Porque Deus pode fazer muito mais por você através de uma doença do que através de uma cura. A bênção é a salvação. Então creia que já recebeu. Talvez você não receba exatamente o que está pedindo, mas a bênção já é sua. Essa é a fé perfeita, que não depende da resposta. E eu finalizo, concluo o entendimento dessa fé perfeita com mais uma característica da fé perfeita. A fé perfeita é a fé que perdoa. O que tem a ver Jesus dizer: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Perdoem. Tudo isso aqui por causa da figueira que foi amaldiçoada. Jesus está trazendo aqui para a nossa experiência. Perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe também as ofensas de vocês. Isso aqui não é, como eu já disse, 4 quadradinhos, né? A pequena fé, a grande fé, a fé superior e a fé perfeita. Não, eu apenas fiz uma sistematização para você entender que existe um processo gradativo de crescimento na fé. E Deus está convidando você para crescer na fé, para ter mais de Deus, para buscar mais, para confiar mais. Pedro vai cantar uma música agora que reflete a nossa vida com Deus. E eu quero desafiar você a transformar essa reflexão numa provocação. Uma provocação para o seu crescimento na fé. Ei, comigo aqui, ó. Não saia daqui hoje. Você que está aí, numa igreja, na sua casa, no seu celular, não saia desse momento sem uma decisão importante de buscar um crescimento na sua vida com Deus. Você está satisfeito com o que você tem de Deus? Tudo que você quer de Deus é isso que você está vivendo? Ou você quer mais? Tem alguém aqui que quer mais? Tem alguém aqui que quer sair hoje para começar um processo de vitória? Tem gente que está aqui me vendo e ouvindo, presencialmente ou pela internet, que está precisando abandonar um vício, que está precisando mudar um comportamento, que está precisando, necessitando vencer uma luta, um pecado, que está precisando romper um relacionamento, que você sabe que Deus não aprova e você não tem força para isso. Tem gente aqui que precisa renovar a sua vida, sua fidelidade com Deus, porque você está duvidando de Deus. Não saia daqui hoje sem tomar a decisão de começar esse processo de uma maneira mais intensa. E eu digo, eu quero sair daqui para mais e melhor. Quem quer sair daqui para mais e melhor, junto comigo hoje? Amém. Vamos ouvir essa linda canção que o Pedro vai cantar.
Depois a gente vai ter um momento de oração, para que Deus nos dê essa bênção. Transforme isso numa oportunidade de crescimento para a sua vida espiritual também. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, qual é? Ele é Cristo. Todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Quem quer receber essa bênção? Fique em pé diante de Deus. Aí onde você está, na sua igreja, na sua casa, onde você estiver, fique em pé onde você está também. Faça uma entrega especial a Deus hoje. Vamos continuar ouvindo essa canção. Una sua voz, cante junto. A bênção de Deus é muito grande. A paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada. Oh, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu
Alguém diz amém? Amém, amém. Aplauda Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Santo Deus, louvamos o Teu nome por Tua palavra. Nossa súplica, Senhor, é que nos ajudes a crescer, a avançar. Queremos mais de Ti. Queremos mais santidade, mais vitória. Queremos mais paz em nosso coração, mais confiança, mais segurança. Ajuda-nos, Senhor, a sair da pequena fé para a fé perfeita. Que o Teu poder nos habilite a isso. Que saiamos daqui para uma nova vida contigo. Que a Tua bênção nos acompanhe. E desde já, Senhor, oramos pela programação de amanhã à noite. Estejamos novamente aqui para receber a Tua palavra, a Tua bênção, louvar o Teu nome e ter uma experiência poderosa com o Teu Espírito. Que a Tua paz nos acompanhe hoje e sempre, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém. Amém, amém, que o Senhor Deus seja louvado. Amém, igreja? Que bênção que foi o nosso programa. E ainda bem que está só começando, não é? Eu quero cumprimentar as igrejas que estão aí conectadas com a gente até esse momento, né? Um grande abraço para todos os nossos amigos que estão conectados com a gente. Mas eu também quero mandar um abraço especial, pastor, para os amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo Belém, a igreja aqui que está presente, se ainda não sabe, esse ano pela primeira vez o programa Adorai está sendo transmitido simultaneamente ao vivo na Rádio Novo Tempo Belém. Então, um grande abraço para os nossos ouvintes que estão acompanhando com a gente. Só alguns avisos importantes que vai servir para vocês também que estão aqui com a gente. São os nossos horários, né, para você ficar conectado com a gente. A partir de amanhã, a nossa programação é à noite, mas antes disso, nós temos também uma estreia super especial, porque os pequeninos também estão envolvidos com o Adorai, e é o Adorai Kids, que começa amanhã, a partir das 11 da manhã, você já se conecta aí no YouTube, Adventistas Norte, que vai acompanhar uma aventura, olha, navegando rumo ao lar com o Adorai Kids. Já chama as crianças, coloca todo mundo para assistir às 11 da manhã, tá bom? Às 18h30, estreia também o nosso podcast, aquele que você já conhece, que nós vamos conversar com convidados especiais. Você vai saber muito mais aí desses nossos convidados. Você vai acompanhar aí, 18h30 já conecta com a gente, tá? E às 19h30, a igreja já vamos estar juntos, né? A partir do podcast, nós esperamos por você. E às 19h30 começa o nosso programa aqui, todo especial, que você já conhece. Será que eu posso te esperar amanhã e durante a semana? Se hoje já foi tão bom, foi uma bênção assim, com certeza você vai estar com a gente durante a semana inteira. E eu te espero, tá bom? Muita gente perguntou para onde eu envio as minhas fotos. Eu quero me ver aí no Adorai, né? A minha igreja está conectada, está todo mundo aqui reunido. Posta as fotos aí nas redes sociais e marca a gente, @AdventistasNorte. Nós queremos te ver aqui também, tá bom? Podemos contar com a sua companhia durante a semana no Adorai? Acredito que sim, não é? Então se conecta aqui com a gente, você já sabe. Apesar de todas as dificuldades, tudo vai valer a pena, porque nós estamos rumo ao lar. Adorai 2024. A gente se encontra amanhã. Que vocês tenham